Pois bem, estamos aqui no consultório do pediatra Dr. Silveira para falar com ele sobre a importância da vacinação para esse novo público-alvo da vacinação contra a Covid, que são crianças de 5 a 11 anos. Doutor, primeiramente são as crianças com comorbidades que estão recebendo as primeiras doses de vacinas, né? Mas é igualmente importante para todo o público dessa faixa etária, né? Sim. Nessa primeira etapa, foram contempladas as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. O que seriam? Seriam as crianças que tenham cardiopatia congênita, problema no coração, crianças diabéticas, crianças com problemas pulmonares graves, né? E problemas renais, criança com quimioterapia. Então, as crianças que tenham alguma comorbidade importante. Depois, numa segunda etapa, passado essa fase, vão ser contempladas todas as outras crianças. Essas crianças, esse público-alvo principal agora das crianças com comorbidade é porque não tem vacina para todo mundo ainda, né? Sim, chegaram uma quantidade que não é suficiente para todas as crianças existentes nessa faixa etária. Então, se prioriza primeiro aquelas de maior risco, que são essas que a gente falou. Então, depois que foram feitas nessa, aí passa para o restante. Doutor, eu queria que o senhor comentasse sobre a importância da vacinação também para as crianças, porque é um assunto polêmico, né? Tem pessoas que contestam e tem pais que relutam, às vezes, né, em vacinar os filhos. Lembrando que a responsabilidade é dos pais, né? A criança nessa faixa etária não tem ainda o poder de decisão, né? Com certeza, né? Cabe esclarecer aos pais as vantagens da vacinação. Existe muito, hoje, infelizmente, né, a nossa época tecnológica, a gente trabalha muito com a indústria dos fake news. Então, aparece muita conversa e a população fica em dúvida realmente da veracidade, se é bom não fazer ou não fazer, porque eu já ouvi isso, eu ouvi aquilo. O que vale, na verdade, é assim, ó, a vacinação foi o que mudou tudo nessa história do Covid, desde o início. Nós chegamos a ter 4.000 mortes por dia. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí na faixa de 100, 150 mortes por dia, óbitos por dia no Brasil. E a única coisa que fez isso aí cair tanto foi a vacinação. Tá? Então, só esse dado já seria suficiente para não ser questionável vacinar ou não. E outra coisa, as pessoas sempre perguntam, mas eu, nessas informações, nesses fake news aparece, eu ouvi falar muito problema cardíaco, que a vacina vai dar miocardite, vai dar pericardite, vai dar derrame no coração, vai dar problema no coração. Olha, toda medicação, vacina é uma medicação, toda medicação, ela tem o seu percentual de efeito colateral. Só que é muito raro, extremamente raro acontecer. Impossível não é, mas é muito raro. Se a gente fosse pensar dessa maneira, você não faria nada, você não vacinaria contra a poliomielite, você não vacinaria contra o sarampo, você não vacinaria contra o tétano, porque todas essas vacinas também podem ter efeitos ruins. E a gente nem pensa, já faz porque isso aí já está incorporado no dia a dia da população pediátrica e você faz a vacina sem contestar. Agora o Covid é uma vacina nova, então o pessoal fica com essas coisas. Ela já se mostrou segura para todo mundo. Efeitos colaterais mínimos, né? As pessoas relataram uma dor de cabeça, uma fraqueza, mas tudo passageiro. A gente não tem relatos oficiais, bem documentados, que a vacina provocou uma coisa mais séria. Então não tem que ter a dúvida, tem que vacinar. Infelizmente, não temos vacina para todo mundo, está sendo produzido e está chegando as vacinas. Primeiro tempo são as crianças mais vulneráveis, aquelas que têm comorbidades, como a gente já falou. Então, depois que passar essa fase, vai vir a vacina para todo mundo. E vacinem. Como o Luiz falou, a responsabilidade é dos pais. A criança não tem o livre-arbítrio. São os pais que são responsáveis. Então, eles têm que ter consciência que a criança não vacinada, ela pode contaminar um ente querido seu. O avô dela, o tio dela, a avó.
tá certo? Ela vai ser transmissora. Então, proteja todo o entorno da criança, vacinando ela no momento correto. Você falou sobre as vacinas e com os efeitos colaterais, né, delas. Aquelas tradicionais já vem expresso isso na bula, inclusive, né? Sim, é só pegar a bula de todas as vacinas, qualquer uma que você que quiser, a vacina da poliomielite, qualquer uma, você vai ler lá que o fabricante alerta, essa vacina pode ter os seguintes efeitos colaterais. Está lá escrito na bula, é só pegar e ler. E a gente não se preocupa, e se você ler, você fica, nossa, mas pode acontecer isso? Pode acontecer, é uma raridade, é difícil, é muito raro, mas pode ocorrer. E na bula tem que constar tudo, não pode se omitir nada. Na bula, tudo que a vacina pode acarretar tem que estar escrito. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, você não vacinaria nada, de jeito nenhum, nenhuma criança. E aí, por exemplo, a poliomielite não teria sido erradicada no Brasil, acabado com a polio, com a pessoa deficiente, com os cadeirantes e todos, né? Doutora, a miocardite, né, a criança pode ser acometida por ela, inclusive se não for vacinada, né? Sim, esse efeito que todo mundo está falando, que todo mundo não, que sempre surge a dúvida, a vacina pode provocar miocardite, que é uma inflamação no coração. Temporária. Sim, e muito mais, só que muito mais leve do que a provocada pelo vírus. Se a criança não for vacinada e ela contrair o Covid, pegar o Covid, ela pode ter uma miocardite muito mais séria do que pela vacina. Então, nem por isso dá para questionar a vacina. Se eu não tomo a vacina, eu fico vulnerável e posso pegar o Covid. Pegando o Covid, eu posso ter uma inflamação importante no coração. Então, qual que é a dúvida? Vacina, que se raramente acontecer, você vai ter uma miocardite mais simples. Um argumento fora de propósito, né? Sem propósito, né? Não tem nexo. Por isso que a gente fala, cuidado, nós vivemos aí nesse século a indústria dos fake news. Dissemina muitas informações que não têm fundamento científico. Doutor, igualmente importante é a primeira dose, mas também a segunda dose de reforço. Aí, no caso das crianças, são 2 meses, né? Isso. Tudo vai ser o protocolo. Vai vir o protocolo bem estipulado. Quando for feita a primeira dose, já vai estar estipulado, olha, daqui tanto tempo, segunda dose para sua criança. Doutor, estamos aí na iminência das voltas às aulas. Como especialista no assunto, o senhor abona, né? O senhor é contra, por exemplo, a volta às aulas sem que essa população infantil esteja vacinada? Então, particularmente, né, pela vivência que a gente tem, postos de saúde, hospital, consultório, o volume nesse mês de janeiro de Covid positivo em criança, muito alto, muitas crianças. Praticamente, a todo momento é uma mãe ligando, olha, meu filho está com sintomas, eu fiz o teste, estou positiva. Ela traz o consultório, a gente pede o teste, dá positivo, no posto de saúde, positivo, várias crianças, o tempo todo. Então, nós estamos o quê? Num período de muitos episódios, de alta na epidemia da Covid em criança. O ano passado não foi assim de forma nenhuma, o ano de 2020 não foi dessa maneira. Então, janeiro está sendo um mês muito atípico, onde a incidência está muito alta. Em função disso, o bom senso diz que seria o momento de distanciamento social e não de aglomeração. Eu, baseado nesses fatos que estão ocorrendo agora, que são verídicos, que são verdadeiros, eu acho que é preocupante você chegar e aglomerar as crianças sem vacinação, já agora daqui 15 dias. Então, se as autoridades tiverem competentes, tiverem possibilidade de falar, não, acho que não é o momento e retardar, na minha opinião, seria mais correto. O senhor não deixaria seu filho frequentar a escola se não tivesse a certeza que todos estivessem vacinados? Então, nesse momento, se meu filho, meu neto,
estivesse aqui para voltar às aulas, eu iria orientar para que aguardasse um pouquinho, tá? Até que eu acho que a epidemia, ela sempre tem o seu auge, seu pico, e depois ela começa a cair. E eu acredito que mais uns 15 dias ela começa a cair. Então, seria o momento que talvez a gente pudesse liberar. Doutor, então, só a mensagem final, né, para aqueles pais que ainda, porventura, estejam relutantes em vacinar os filhos. Não tenham dúvidas, vacina é bom. Vacina vai proteger seu filho, vacina vai proteger o entorno do seu filho, vai proteger o mais velho, vai proteger aquela pessoa que tem debilidade, que tem alguma doença crônica, que conviva no seu ambiente familiar, porque a criança não vacinada, ela vai ser um transmissor desse vírus. E a gente não sabe individualmente, cada pessoa reage de uma maneira. Seria muito ruim se você tiver uma história dessa, que meu filho não vacinou porque eu não quis que ele vacinasse, ele contrai a doença e passa para algum familiar e acontece uma evolução ruim. Então, vacine seu filho.